Gente, boa tarde, já boa noite, né? Então, a gente vai falar brevemente, vocês puderam ver, né? Nós estamos fazendo um lançamento do livro Cinemas da Terra. Enfim, queria começar dizendo da alegria enorme da gente ter finalizado esse livro. É um livro que organizamos Claudinha Mesquita e eu, mas é um livro que faz parte de um trabalho coletivo, né? Um trabalho durante 1 ano, 2 anos que a gente ficou dedicados a esse tema, né? Das muitas relações, das múltiplas relações entre o cinema e os processos de luta e de lida com a terra, né? Então o livro é derivado desse trabalho junto ao Poéticas da Experiência, que é esse grupo de pesquisa que a gente tem lá na UFMG, coordenado pela Cláudia Mesquita, mas é um grupo que vem desde 2007, né, César? Que a gente tem esse grupo por lá. E o livro, então, resulta desse trabalho, que é um trabalho coletivo, no âmbito lá do Poéticas da Experiência. Mas é uma alegria, assim, lançar o livro aqui, no contexto do Fórum Doc. A gente sabe que não são poucas as relações, assim, de amizade, de parceria, né, do Poéticas da Experiência com o Fórum Doc. Muitos dos filmes que estão nesse livro, a maioria, talvez, foram vistos aqui no contexto do Fórum Doc. Então, é muito pertinente que a gente lance esse livro aqui, e uma alegria enorme também que esse livro possa ser lançado na presença do Jorge Bodansky, que está chegando ali, e antes da sessão desse belíssimo filme que é o Gitirana, né? Agradecer muito ao Jorge. O Jorge concedeu uma entrevista para a gente, que está aqui no livro, né, Claudinha? A gente dedicou no livro um pequeno dossiê com a entrevista e alguns textos em torno da obra do Jorge Bodansky. Eu vou passar a palavra para a Claudinha, porque ela vai fazer os agradecimentos, mas eu queria dizer que esse livro ele é um desdobramento, né, uma transformação, digamos assim, de um trabalho também de longa data, que em torno lá da revista Devires, Cinema e Humanidades, né? É uma revista que trabalhou aí no contexto do cinema e das humanidades durante mais de 15 anos, e ela, por razões diversas, ela teve que ser descontinuada, mas enfim, ganhou essa transformação numa coleção, que a gente espera que tenha longa vida também, que é essa coleção Devires, né? Esse é o primeiro livro da coleção. Então é isso. Eu queria fazer um agradecimento muito especial aos autores e autoras do livro. O livro é efetivamente um livro coletivo, derivado de muitas pesquisas de mestrado, de doutorado e de muitas conversas no âmbito do Poéticas da Experiência. Queria só falar o nome das autoras e dos autores, tá bom? E passar a palavra para Claudinha Mesquita. Ayano Benfica, Alessandra Brito, Amália Coelho, André Brasil, Ana Carina Bartolomeu, Beatriz Furtado, César Guimarães, muitos autores e autoras aqui presentes, a gente agradece muito a presença, Cláudia Mesquita, Ciro Almeida, Ana Carina Bartolomeu e o Ciro, e o Marcos Donizete, que tem ensaios fotográficos no livro, Elisa Rezende Quintero, Fábio Rodrigues, Guilherme Benzaquem, José Cury, Júlia Bernstein,
Luiz Flores, Marcela Lins, Marcos Donizete, Mariana de Lima, Pedro Rena, Rafael Melo, Sofia Pinheiro e Vinícius Andrade. Um agradecimento muito especial a todos vocês, todas vocês que participaram do livro. E deixar assim meu agradecimento de coração para Claudinha. Quem já trabalhou e trabalha com a Claudinha sabe que é sempre um grande aprendizado e fica muita admiração ao longo do trabalho. Muito obrigada. Obrigada a você também. Queria também agradecer a todos os participantes, todas e todos os participantes do Poéticas que animaram os debates aí em torno do cinema e da TEG em 2022, né, particularmente quando a gente fez esse módulo. Ao selo PPG com o FMG, o livro vai ser lançado também virtualmente, online. A coordenação do programa de pós, a Júnia Torres, Laura e toda a equipe do Fórum Doc pela acolhida, a equipe da gráfica da UFMG e a todo mundo que deu força aí nesse processo, né, para esse projeto. Bom, o André já falou, nosso livro tem uma seção dedicada ao trabalho incansável e tão importante do Jorge Bodansky, e é uma alegria, uma honra para nós fazermos o lançamento aqui nessa sessão, né? Nessa sessão Digitirano. Agradeço enormemente ao Jorge pela gentileza, pela disponibilidade. Estão se completando nesse ano 50 anos, né, de Iracema, uma Transamazônica, esse filme que é um marco fundamental na história do cinema brasileiro e que a gente vai ter a felicidade de assistir amanhã na sessão de encerramento do Fórum Doc restaurado, né? Uma cópia restaurada. É uma alegria enorme para nós. E também assistir ao Digitirana hoje, um filme que está sendo exibido pela primeira vez na história do Fórum Doc, nesses 28 anos, e que foi pouco visto, né Jorge, no Brasil. O Digitirana também está em processo de restauro, acho que o Jorge pode falar melhor sobre isso. Te convido aqui para umas palavras antes da exibição e convidar todos para permanecerem depois da sessão para a gente conversar um pouquinho com o Jorge sobre o filme. Muito obrigada. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, mostrar esse trabalho. O livro ainda não vi, né, só folhei, parece muito bem feito. Muito interessante, né? Tanto conteúdo, tanta história. Mas antes de começar a falar do Digitirana, eu queria deixar um registro aqui. Eu acabei de assistir o coletivo das filmagens dos Caiapós e me impressionou muito, né? Que eu acho que já venho dizendo isso há algum tempo. Se há algo de novo no cinema mundial e particularmente no brasileiro, é o cinema indígena, né? E foi uma prova disso que a gente acabou de ver. Mas, voltando à questão do Digitirana, ele tem uma história curiosa, porque a gente, junto com o Orlando Senna e o Wolf Gauer, que eram meus parceiros na época, a gente fez o Iracema, e para um programa da televisão alemã, que é um programa tarde à noite, e é um programa meio experimental, e em princípio o filme passaria nesse programa de TV e acabaria ali. Mas aconteceram várias coisas, hoje lembrei muito disso. O filme ia passar numa quarta-feira à noite, em um dia chuvoso, terrível, e naquela época só tinha 3 canais a televisão alemã, que eram estatais. E no canal concorrente ia passar um jogo de futebol muito importante. Eu falei, olha, ninguém vai assistir o filme com esse jogo de futebol. O que aconteceu? Veio uma tempestade, uma nevasca, o jogo foi cancelado, então quem ligou a televisão assistiu Iracema. E aí o filme aconteceu, não só por causa disso, enfim. Aí o produtor desse canal, da televisão alemã, desse programa, ficou tão entusiasmado com a repercussão do Iracema, ele falou, vocês não têm um outro projeto, não? Que eu gostaria de dar continuidade a isso. Eu falei, com o Wolf falando, meu Deus, eu estava esperando isso, a gente não tem um projeto. Inclusive, Iracema foi meu primeiro trabalho de direção. Aí o Orlando Senna tinha uma peça de teatro bem pequena, assim, quase mambembe, em São Paulo, chamado Cordel e Outras Histórias. Eu falei, Orlando, por que a gente não pega essa história e reencena essas histórias de cordel no Nordeste, né? Vamos escolher uma locação. Aí viajamos e ficamos impressionados com a construção de Sobradinho, né? Um grande projeto da ditadura, talvez depois da Transamazônica, era um projeto da ditadura militar naquele tempo.
vamos arriscar, vamos reencenar essas histórias. A gente encontrou um grupo folclórico muito bacana em Juazeiro, e todos esses desse grupo folclórico, que são semi-amadores, né, participam do filme. Então a gente encenou essas histórias, na peça dele tinha um fio condutor que era um personagem de uma mulher, que no caso do filme é Conceição Sena, que faz esse personagem. Eu acho que é o melhor trabalho da vida dela, esse trabalho da Conceição. E fizemos o filme dentro do contexto da obra de Sobradinho, que era um risco muito grande, né? Porque área de segurança nacional, ditadura militar. Mas como a gente trabalha com uma equipe muito pequena, de uma forma muito discreta, acho que eles não notaram a gente, né? Conseguimos sair ilesos dessa... Apesar de ter provocado, ter uma cena assim, que vocês vão ver, que é bastante ousada, e os operários estavam naquele paredão gigantesco, aí viram aquilo e começaram a gritar. Imagine 2.000 pessoas, parou a obra, começou a gritar. Falei, bom, agora acabou, vamos expulsar daqui, mas não aconteceu nada. E com o Iracema, a gente tinha que ampliar para 35, que naquele tempo os filmes não tinha vídeo, os filmes eram feitos em 16 milímetros. E nos cinemas e nos festivais, você tinha que ter, as projeções eram em 35, não era 16, então tinha que ampliar para 35. A gente, a duras penas, conseguiu ampliar o Iracema, mas não tínhamos dinheiro para o Jetirana. Então a gente deixou o Jetirana meio de lado. E o Iracema foi acontecendo assim, a gente esqueceu o Jetirana, né? Ele ficou realmente esquecido. Quando a gente se lembrou dele, ele estava perdido, ninguém achava esse filme. Não ficou durante 40 anos, o filme ficou... A gente sabia que não estava perdido, mas a gente não conseguia achar. E, por acaso, a gente encontrou uma diretora desse programa que produziu o filme, né, 40 anos depois. Ela disse, eu vou procurar. E sabe qual era o problema? Porque não passou com o nome de Jetirana. Passou com o nome da Aslant Miramar, a terra de Miramar. Então eles procuravam Jetirana e diziam, não tem. Aí quando ela disse, não, mas será que esse filme não tem outro nome? Eu falei, não, pelo que eu sei, só tem esse nome. Bom, ela descobriu que tinha outro nome e deu um DVD da versão que foi para o ar na época, com legendas em alemão, bem grande, assim, que as legendas eram grandes, porque as televisões não tinham muita definição, tinha que pôr uma legenda bem grande, ficar bastante tempo para dar tempo de leitura. E isso aí realmente incomodava muito, né, assistir o filme com essa legenda. Mas enfim... e agora, recentemente, com o trabalho que o Instituto Moreira Salles fez, do meu arquivo, a gente conseguiu restaurar, estamos num processo de restauro, já foi restaurado o Iracema, que vocês vão ver amanhã, restaurado o terceiro milênio, e o próximo da fila é o Jetirana. O Jetirana foi digitalizado em alta definição, mas ainda não tivemos os recursos para fazer a finalização, a colorização, o restauro do som, etc. Então, vocês vão ver o processo do restauro, o filme está muito bonito, o som original é bastante bom, e eu não vi ele ainda projetado, é a primeira vez que eu vou ver, porque o amigo meu, David Pennington, né, que me ajudou, ele falou, não, eu vou dar uma colorização assim, provisória, só para a gente poder ver o filme, mas acho que ficou muito bonito, vamos ver, né? E depois a gente conversa. Obrigado. Jorge, queria te perguntar, você ficou muito tempo sem ver o filme, né? Como que foi reencontrá-lo depois desse tempo todo? Na realidade, eu não gostava desse filme inicialmente, né? E deixei ele para lá, não me preocupei. E mais recentemente, né, inclusive quando a gente estava preparando a exposição do Instituto, no início do ano, eu deixei os meus filmes para todo mundo ver lá, né, para escolher trechos para colocar na exposição, e eles gostaram muito do filme, né? E eu falei, bom, vou ver ele de novo, né? E ele entrou na lista do restauro, e eu estou vendo ele de novo agora grande, quando ele passou na TV alemã, eu não estava na Alemanha, não vi ele lá, e assisti algumas vezes ainda, nos anos 70, em projeção 16mm, em casa mesmo, mostrando para alguns amigos. E ninguém se entusiasmou muito com o filme na época, não entendiam, achavam esquisito, não...
Aí eu falei, tá bom, então deixa pra lá, eu tenho Iracema, não vou ficar insistindo nesse filme. Eu me lembro que a gente mostrou uma vez pro Paulo Emílio, em casa, né? E o Paulo Emílio não ficou assim muito entusiasmado com o filme também não, então foi mais um motivo de eu esquecer o filme. Mas eu revendo agora aqui, eu gosto muito do filme, né? Eu achei ele é tão a cara do Brasil, né? A cara do Nordeste, então eu estou vendo ele com outros olhos hoje. Fico super curiosa em relação à realização. É uma equipe pequena, né? E vocês trabalham muito com atores locais, né? Você disse desse grupo folclórico, enfim, de Juazeiro, né? Muita interação com as pessoas também, com os moradores dos lugares. Enfim, queria te perguntar também um pouquinho para contar a história desse processo, quanto tempo que vocês levaram filmando, essa ideia de filmar nos 3 lugares já era algo que vocês imaginavam de antemão, né? Juazeiro, Juazeiro do Norte, Sobradinho, fica barragem em construção, ou se foi algo, enfim, que foi surgindo mesmo durante o processo? Não, como eu te falei, né, a gente tinha a base, a história a peça de teatro do Orlando, né, e a gente encontrou esse grupo lá em Juazeiro, né, a mulher que quer ir para o Bando de Lampião, aquela senhora, né, que faleceu já há alguns anos, e a gente trabalhou com esse grupo, não me lembro mais quantos eram, mas acho que umas 10, 15 pessoas, e eles repetem papéis, né, você vê que no fim eles aparecem, né, dançando todos, né. E o povo que estava no entorno, né? Quer dizer, muitas coisas improvisadas, onde eles entraram assim, sem preparo, né? Apenas como figurantes, né? Mas no estilo de não impor nada, né? A gente não explicava o que eram as coisas, ele deixava a cena acontecer, a cena rolar. Só os atores, de fato, que sabiam, que conduziam essa história, né? E a história é esse personagem que se transforma, né? E que acaba como operário de Sobradinho. E a gente inseriu, havia um conclave ali, veio um ministro, né? Para dar um pouco de satisfação, uma insatisfação que reinava lá naquele tempo. A gente tem que se lembrar que isso era em 75, do governo Médici, né? Então no auge da ditadura militar. Até foi bastante ousado as pessoas conversarem dessa maneira com o ministro, né? E uma obra dessa envergadura era a área de segurança nacional. Ali ninguém podia criticar, ninguém podia mexer. E o cinismo, né, dos deputados que eram, naquela época, eram biônicos, né? E como a visão que eles tinham do povo, né? Isso ficou muito claro naquele momento da visita dos deputados ali, né? No meio da obra, né? Aí ele falou, não, eles estão desmobilizados, mas eles voltam, eles vão para cá, vão para lá, como se fosse gado, né, que você manda para cá, manda para lá, né? Acho que eu já vou abrir, estou preocupada com o tempo, ver se alguém quer fazer alguma questão, depois eu retorno, se for o caso. Não, eu queria saber, talvez seja uma pergunta, você tem respondido muitas vezes já, mas eu fico curioso se puder falar um pouco da relação sua com Orlando na direção. Como é que isso se dava, assim? Eu tenho uma impressão muito forte do seu papel, né, por trás da câmera, como sendo muito ativo, no sentido de para onde é que o nosso olhar vai, assim, né? É uma câmera muito ativa, né, o uso do zoom, e o tempo inteiro parece que, assim, dá para sentir, assim, a sua direção através do seu olhar, né, na câmera, assim. Mas aí eu fico curioso para saber como é que isso é para você, como é que era dirigir estando ao mesmo tempo atrás da câmera, e como é que se dava também na relação com o Orlando, né? O Orlando vem do teatro, né? Eu conheci o Orlando, ele era diretor do Teatro Castro Alves na Bahia e foi para São Paulo, teve que fugir da Bahia, e mais ou menos como aconteceu com Iracema também, né? O Orlando era uma espécie ele é preparador de atores, né? Ele preparava a cena e eu interpretava com a câmera, né? Até hoje eu dirijo com a câmera, eu faço plano sequência, eu já monto o filme na própria câmera,
né? Então o Orlando preparava e eu filmava. É assim que funcionava a coisa. Ele não... eu não tinha um plano, né? Eu tinha total liberdade de filmar, de criar, vamos dizer, uma câmera para aquela cena, né? Então eu interpretava a cena com a câmera, né? E não sei se vocês notam, tem bastante plano sequência ali, né? Então já é como se eu já estivesse editando o filme no ato de filmar. Você comentou sobre o som, né? Você falou, não, o som é bom, e eu achei o som realmente muito bom. Assim, quem é o técnico que fez isso, e se houve momentos em que o som depois foi posteriormente dublado ou não? Foi sempre som direto? O 100% som direto, né? Ele foi montado na Alemanha, não teria condições de dublar lá. E a mesma equipe que fez o Iracema, o mesmo técnico de som do Iracema é o que fez aqui. É um alemão que não falava português, né? Mas que ele tinha uma esperteza, ele observava a câmera, né? Então ele sabia onde a câmera estava apontando e ele ia atrás com o som, né? E também o inverso. Eu me posicionava com a câmera em função do som, porque o som no documentário ele é fundamental, né? Você tem que, eu sempre olho primeiro o som, digo para o técnico do som, você se posiciona e eu me posiciono com a câmera em função da sua posição do som. E também mais adiante eu dei tal importância ao som que eu não escondia mais o som, né? No terceiro milênio o técnico de som aparece, inclusive, ele entra quase como um personagem no filme, né? Não escondia mais o som, né? Mas o som realmente foi muito bem feito e ele não foi restaurado ainda vai ser restaurado. Vocês vão ver amanhã no Iracema como o som tinha a mesma qualidade desse, mas depois da restauração ficou ainda melhor, né? Essa cópia aqui é um pouco precária, porque não foi restaurado, né? Você viu que está tudo manchado, tem problemas de cor. Nós estamos ainda no processo do restauro, né? As pessoas vão, né, vamos aproveitar esses minutinhos. Apesar tem uma diferença pequena de tempo entre os dois filmes, né, o Iracema e Jitirana. São filmes muito diferentes, mas eles têm em comum essa combinação que é singular em cada filme entre, aliás, você até falou em documentário, você se refere sempre ao seu trabalho como documentário, né? Mas essa combinação entre abordagem documental nesses espaços em transformação muito intensa, né, por projetos, por esses mega empreendimentos aí da ditadura, nos dois casos, né, e encenações, né, e, enfim, essa combinação entre abordagem documental e a presença de atores, encenações. Eu queria te perguntar, assim, o que te movia para esse lado da ficção? Por que era importante encenar? Por que era importante trabalhar com atores nesses documentários, né? Porque são temas muito complexos, né? Então ficar só no registro documental, para mim, ficaria muito pobre, né? Então eu inverti, né? Vamos inventar uma história, através dessa história conseguir mostrar a realidade, né? Foi essa a intenção, né? Nesse caso, são muitas histórias. E é interessante que o programa que produziu tanto o Iracema quanto esse, o Jitirana, é um programa de filme de ficção. Ele foi vendido como filme de ficção. Ninguém pensou em documentário do ponto de vista da televisão, né? E quando ia para os festivais, né, ele entrava no festival documentário, ninguém questionava, isso não é documentário. E a mesma coisa acontecia, porque naquela época era muito separado a ficção do documentário. Entrava num festival de ficção como um filme de ficção. Ele passou na quinzena de realizadores, né, como um filme de ficção. Eu queria fazer uma pergunta. Peraí, pega o microfone, Márcio. Você fez o filme
para falar do folclore ou para falar do absurdo dessas obras que moem os operários e a população como se nada fossem, né? É um pretexto, o folclore, ou a questão política está sempre ali presente? Eu acho que é essa questão política se utilizando do folclore. Né? A gente usou a linguagem, os personagens de cordel para contar a nossa história do ponto de vista político. Porque a hora que ele elogia demais o vaqueiro, né? O proprietário de terra, na hora que a filha se apaixona pelo vaqueiro, você vê todo o desprezo que ele tem, né? Você é pobre, como você vai ousar casar com a minha filha, né? E outras coisas também dos políticos em relação à população local. É sempre como se fossem uns ignorantes, né? E eles é que estavam vivendo a realidade, né? Quando eles falam, eu tenho 5 filhos e nem meus filhos, nem nós podemos tomar banho, fica tudo parecendo uma grande palhaçada dos políticos, né? Na época da ditadura militar, né, até surpreendente a coragem que eles tinham de levantar essas questões, né? Porque era um risco, né? Você podia ser preso mesmo, né? E ele fala, é tão cínico aquele cara que é o capataz da obra, né? Que ele fala, não, a gente não pode dizer isso publicamente, mas eu estava filmando, ele sabia que era público, né? Sim. Então ele não tinha o menor pudor, né? Eu não tinha visto esse filme, muito lindo, já tinha visto Iracema, claro, e Terceiro Milênio, né? Mas a pergunta era um pouco, você falou do plano sequência agora, e essa relação entre ficção e documentário, eu acho que o Terceiro Milênio dos 3 é o mais documentário, né? Talvez seja uma pergunta ampla demais, mas assim, como que você vem, a sua inspiração é do documentário para a ficção ou o inverso, assim, na sua maneira de conceber o filme previamente na sua realização? É complexo, mas eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em contar a história e eu utilizo dos meios mais adequados no momento para passar a mensagem. Se ela está dentro de uma forma documental ou se ela é passada através de um ator, isso para mim não importa, né? Então eu não fico preocupado em dizer, ele está ensinando muito ali, não sei o quê. Eu vou filmando à medida que as coisas vão acontecendo. Você citou o Terceiro Milênio, né? O Terceiro Milênio, eu não vejo ele só como um documentário, não. Ele é o inverso do Iracema. No Iracema você tem atores que não parecem atores. E no Terceiro Milênio é o contrário. Você tem um não ator que parece um ator, né? Então a questão do ator e do não ator está presente sempre, né? Digamos, você acha um ator no Terceiro Milênio, primeiro que o Evandro Carreira é um ator, assim, não sendo, é um político. Todo político ele é um bom ator, né? Todo, Mas vou deixar os outros falarem. Queria dizer que, assim, adorei o filme. Eu adoro Iracema e para mim foi uma bela surpresa saber da existência do Gitirana, que eu não conhecia. E queria que se você pudesse comentar 2 coisas. Uma é uma cena que a Conceição ela se aproxima já de uma família de deslocados, né, que já estão assentados nas novas construções, né, e me parece ali um dispositivo para ouvi-los um pouco, né, a respeito. Eles tinham acabado de chegar naquela casa nova, né, que eles foram retirados provavelmente de onde eles viviam e cultivavam para a construção do lago artificial, né, de Sobradinho, imagino. Então, se puder falar um pouco mais dessa cena. E também eu queria perguntar sobre o nome, né, da cobra, né, Gitirana,
E aquela me impressionou, eu falei, gente, que super produção, essa cobra imensa nesse carro, enfim, eu queria, se você pudesse falar, e em que momento, então, essa cobra inspira o nome do filme, e logo no início você falou né, que o filme rodou com outro nome, né, também, e aí, não, mas o nome argentino, enfim, se você pudesse comentar um pouco dessa escolha do nome, do uso dessa serpente, enfim. Vamos começar pela serpente. Jitirana é uma serpente, mas também é uma planta, né? Em cada lugar eles têm significados diferentes. E a gente queria deixar esse nome, realmente um nome fantasioso de uma coisa de cordel mesmo, é um personagem de cordel, né? A cobra não, a cobra alguém tinha uma jiboia, né? E a produção localizou essa jiboia. Esse fusquinha onde ela aparece era o meu carro, né? E a jiboia se assustou, ela urinou no banco de trás. Isso é um fedor tal que eu tive que vender o carro depois, ninguém aguentava entrar nesse carro. E em relação aquele assentamento do BNH, né? Era um projeto de governo, justamente aqueles que iriam perder as suas casas em função da inundação do lago, que foram assentados naqueles projetos, foram simplesmente jogados ali, entende? Né? E ela mesmo diz, né? Ela não tem o que dizer, ela está na mão de Deus, né? Eles falam, porque eles não tem nada, eles foram simplesmente colocados ali, uma casa inacabada, né? E como ela falou, tira fotos, né? Provavelmente a imprensa foi lá dizer, olha, agora eles estão numa casa bonita, não sei lá o quê, mas ela ficou totalmente largada, não tem um terreno para plantar, nada, né? Isso eu acho que está bem explícito na forma com que ela se expressa. Gente, infelizmente vamos ter que encerrar. Tem mais uma sessão, né? Às 9h, a gente quer, enfim, convidá-los para a próxima sessão, convidá-los também para o próximo encontro com o Jorge amanhã, né? Você vai apresentar a sessão do Iracema. E não percam essa ocasião, né? Essa chance de assistir ao Iracema restaurado. Te agradeço enormemente, viu? Pela sua generosidade, por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande. E amanhã continuamos, né? E agora às 21h tem sessão. Você quer dizer mais alguma coisa, já? Eu só queria agradecer, né, o convite, a chance de poder mostrar o filme. E eu acho que está renascendo, o Jitirana está renascendo. Eu tenho um bom sentimento em relação a esse filme. Acho que ele vai ser reconhecido também, né? E convido vocês para amanhã, porque veja a cópia do Iracema, parece um outro filme, né? É muito bom, foi muito bem feito esse restauro, né? A gente conseguiu o restauro a partir dos originais do filme, né?